Olá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos continuar com o assunto sistemas equivalentes e vamos apresentar um exemplo de forças atuando sobre um corpo em um plano. No vídeo anterior, nós mostramos uma situação de forças em um eixo. Pois bem, então, sistemas equivalentes, segunda parte. Vamos considerar esse sistema onde uma força F atuando no ponto A e tem um vetor posição R em relação a este ponto como referência. Bem, se aplicarmos duas forças F e menos F neste ponto, não vai alterar nada, porque a resultante entre elas é zero. Entretanto, esta força e esta aqui estão formando um binário. O binário, a gente sabe que a resultante dele é zero, mas que o momento é diferente de zero. Então, nós vamos substituir esse binário pelo seu efeito de rotação. Então, aqui está um momento devido a este binário. E temos ainda a força F aqui. Então, a gente diz que este sistema equivale a este. O binário é o efeito de rotação que essa força aqui tem em relação a este ponto. E ainda mudamos o ponto de aplicação da força. Então, essa força saiu do ponto A, veio para esse ponto de referência. Mas, para que seja equivalente, nós temos que também colocar o efeito da rotação, porque essa força causa nesse corpo uma translação e uma rotação, como este aqui também. Bom, se tivermos agora um sistema de forças, três forças atuando também sobre este corpo. Essas forças também causam translação e rotação em torno deste ponto. Pois bem, podemos substituir as três forças por uma força resultante, que é a soma das forças F1 mais F2 mais F3. Mas essas forças causam também neste corpo um efeito de rotação. Então, nós vamos acrescentar o momento dessas forças. E o momento dessas forças, o momento resultante da ação das três forças, é o somatório dos momentos das três forças, ou seja, R1 vetorial F1, mais R2 vetorial F2, mais R3 vetorial F3. Pois bem, vamos então fazer um exemplo. Essa estrutura é sustentada pelas quatro forças indicadas, uma em A, em B, C e D. Nós queremos calcular a resultante dessas forças e o ponto de aplicação delas sobre esta placa. Pois bem, então a resultante dessas quatro forças é a soma das forças. Soma de FA, mais FB, mais FC, mais FD, 51 kN. E onde que essa força vai estar aplicada para que tenha o efeito de rotação que as quatro forças têm? O valor dela nós já sabemos. Então, essa força, vamos imaginar que ela esteja atuando em um ponto distante do eixo X de X e distante no eixo X de X e distante no eixo Z de Z. Então, essa força, ela tem um momento que equivale aos momentos dessas forças. Então, o momento da resultante é igual ao momento das forças. Qual é o momento dessa resultante? Nós vamos calcular a posição dela em relação a A, porque tomamos a distância x e z, todas em relação ao nosso ponto A como origem do sistema. Então, o momento das forças, para a força R, vai ser o vetor R que vem de A até este ponto. Ele vale o quê? Xi mais ZK, vetorial, a força resultante, que vale 51 kN. E a força FB? O vetor posição vai ser esse aqui, ó, 6I vetorial 15J. Mais, para a força que atua em C, o vetor posição vai ter a componente 4I mais 3K, vetorial 20J. E a força que atua em D? O vetor posição é 5K, vetorial 6J. Então, todas as forças paralelas ao eixo Y, positivos, então tudo J positivo. Fazendo o produto vetorial, XI vetorial 51J, ZK vetorial 51J e os outros também, nós encontramos
51x I vetorial j, K. ZK vetorial 51j. K vetorial j menos I, menos 51z. I vetorial j, K, 90k. I vetorial j, K, 80k. K vetorial j, menos I, menos 60i. K vetorial j, menos I, menos 30i. Pois bem, este aqui é a rotação, é o momento resultante que a força de 51 kN causa em torno do eixo Z, devido a essa distância aqui, ó. Este outro valor é a rotação que ela causa em torno do eixo X, devido a essa distância Z aqui. Em torno do eixo Z, ele é positivo, né? Está no sentido anti-horário, em torno de X é negativo, está no sentido horário. E estes são os momentos das quatro forças. Veja que a força FA não entrou no cálculo, porque o vetor posição para ela é zero. Então, ela não tem momento. Bem, então o momento da resultante em torno do eixo Z tem que ser igual à soma dos momentos das forças no eixo Z, onde que tem o K. E o momento, então, né, 51x, tem que ser igual a 170. E para o eixo X, menos 51z é o momento da resultante em torno do eixo X, é igual à soma dos momentos das forças em torno do eixo X. Então, nós podemos escrever menos 51z igual a menos 90. Logo, desta equação aqui, nós tiramos o valor de x, 3,3 metros, e desta equação, tiramos o valor de z, 1,8 metros. Então, a resultante está atuando a 3,3 metros da origem no eixo X e a 1,8 metros da origem no eixo Z. Esta é a posição da força resultante. Pois bem, vamos agora mostrar uma situação que vai ser muito útil para o próximo assunto que nós vamos entrar no próximo vídeo. Considere essa placa sustentada por quatro forças. Essas quatro forças, elas têm que ser iguais. Elas atuam nesses cantos aqui. Imagine se essas duas forças fossem iguais, mas maiores que aquela. Essa placa giraria. A mesma coisa, se essas fossem maior, ela giraria para cá. Então, essas quatro forças têm que ser de mesma intensidade para que essa placa fique sustentada e não tenha rotação. Se eu quiser, então, substituir essas quatro forças por uma única, todos nós, intuitivamente, sabemos que essa força tem que valer 4F e tem que atuar exatamente no centro geométrico da placa. É uma placa homogênea, feita de mesmo material e tem as dimensões todas iguais. Então, nessa situação, nós temos uma força equivalente às quatro atuando aqui no centro. Este ponto, essa linha de ação que a força atua, está o centro de gravidade dessa placa. É o assunto que nós vamos tratar nos próximos vídeos. Pessoal, eu deveria ter gravado esse vídeo há mais tempo para dar sequência àquele assunto que nós já estávamos vendo, mas infelizmente essa semana foi bem pesada, afinal de contas atingimos dois tristes marcos, mais de 50 mil mortos pela pandemia, mais de 1 milhão de pessoas contaminadas. Então, infelizmente, não deu para gravar nesta semana, mas vamos continuar trabalhando, preparando mais vídeos para vocês, dando sequência ao nosso curso. Muito obrigado e até o próximo.